Fala pessoal, estamos aqui novamente para mais um vídeo aí para o nosso canal. Meu nome é Lucas Garcia e essa semana nós já estamos trazendo o 17º vídeo aí para o canal. Isso aí é muito bacana, né? Tá trazendo informações que possam vir a colaborar aí com o conhecimento de vocês, né? Que venha a agregar mais conhecimento aí para vocês. E o tema dessa semana é um tema que eu andei analisando, né? E eu acho bacana dar uma especificada, dar uma entrada com mais detalhes aí nessa parte, né? Que é a questão do mercado de soja, que eu acho aí um mercado um pouquinho à parte do mercado das commodities agrícolas. Por quê? Porque nós temos algumas peculiaridades que os outros não possuem. Então isso aí é muito interessante dar uma detalhada melhor e tá trazendo informações bacanas, informações práticas para vocês, né? Para vocês conseguirem investir de forma correta, de forma mais assertiva aí nesse ramo, né? Então, pessoal, antes de mais nada, né, deixa aí seu like aí no vídeo se você gostar do conteúdo. Se inscreva no nosso canal para você estar tendo notificações aí dos próximos vídeos que a gente vai estar distribuindo para vocês aí pelo canal. E também, né, deixe nos comentários aí possíveis dúvidas que possam vir a surgir durante o vídeo. Então isso aí é muito bacana, que acaba aumentando um pouco a interação entre a gente, né, e a gente está respondendo assim que possível aí as dúvidas, trazendo um pouco mais de qualidade aí, aprofundando um pouco mais aí no assunto também. E aproveitando o embalo, né, daqui 2 semanas eu farei uma live aí sobre como iniciar na Bolsa de Valores com R$ 2.000. Então não marque nada aí para essa data, né, dia 10 e dia 12 de novembro. Compareça aí na live que estará com conteúdos muito bons, né, muito top. Estou preparando material muito bacana e creio que irá agregar muito valor para vocês, né? Então espero vocês lá, né? Espero a presença de todos aí. E vamos lá para entrar no assunto aí do vídeo, né, dessa semana. Pessoal, antes de mais nada aí, né, eu trouxe 3 tópicos aí que a gente vai estar abordando no nosso vídeo, né? O que é que tem de especial no mercado da soja para a gente estar fazendo esse estudo um pouco mais detalhado nele. O que é que são as dificuldades para operar nesses contratos, né? Qual que são os cuidados que a gente deve tomar aí para operar nesses contratos e como que a gente consegue burlar essas dificuldades, né? Como é que a gente consegue pular essas dificuldades, esses obstáculos aí para a gente conseguir investir de forma correta, de forma assertiva. Então isso aí é muito bacana a gente estar trazendo e a gente vai estar respondendo essas 3 afirmativas aí no decorrer do vídeo, né? Então bora lá aprofundar um pouco mais no assunto, entrar um pouco mais nessa viagem aqui. Pessoal, como a gente pode saber, como é que a gente pode entender, né, o que tem de especial no mercado da soja e o que é que traz isso aí, uma atenção especial para a gente estar investindo nela? Primeiro, ela trabalha em dólar. Isso aí é o primeiro fator que já torna ela especial, né, que já torna ela diferente das outras commodities agrícolas que a gente vem trabalhando também no canal, que é soja que é milho e boi, né? Milho e boi a gente trabalha com reais, então trabalhar com dólar já é um passo um pouquinho diferente. Ela também possui um vínculo com a Bolsa de Chicago, a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais nesse assunto no decorrer do vídeo, mas isso aí traz uma pequena diferença aí que pode vir a confundir um pouco as pessoas, né? E isso aí acaba tendo um pouquinho mais de dificuldades na hora de fazer uma operação. A grande atratividade desse contrato aí é o alto potencial de lucratividade. Por que tem um alto potencial de lucratividade? Como eu falei, ele é trabalhado em dólar. Então, por exemplo, tudo que eu ganho em reais no milho, eu ganho a mesma proporção na soja, só que em dólar. Então, o que acontece aí? Se eu ganho R$ 450 no milho, com a diferença aí de R$ 1, né, por saca, na soja mais ou menos a mesma proporção, né? Eu vou ganhar aí na oscilação aí de $1 por saco, eu vou ganhar $450. A única diferença aí, né, que a gente vê
é que daí na hora de converter o valor a gente vai multiplicar pelo valor do câmbio, né? No caso o dólar Pitax. Isso aí tem, principalmente agora que a gente está com um dólar extremamente alto, né? Isso aí traz um potencial de lucratividade muito grande, porque com R$ 450 você multiplica aí por 5,60, dá algo em torno aí de R$ 2.500, né? Isso aí é muita diferença aí em relação ao do milho, né? O milho com a diferença aí de R$ 1 aí nas cotações eu ganharia R$ 450, né? Com o da soja eu ganharia R$ 2.500. Então, isso aí abre bastante o olho, né? Vislumbra bastante aí o potencial de lucratividade desse contrato. Porém, nós temos algumas dificuldades de trabalhar com ele, que eu vou estar comentando agora. Que o contrato ele é vinculado na Bolsa de Chicago. Então, assim, tudo que a gente movimenta aqui está movimentando lá também. A B3, na verdade, ela traz os contratos de Chicago para a Bolsa Brasileira para a gente conseguir operar a soja. O que acontece nesse momento? A Bolsa de Chicago ela trabalha em horários diferentes da B3, né, que é a Bolsa Brasileira. Isso aí gera um pouco de problemas para a gente. Por quê? Porque a Bolsa de Chicago ela trabalha em períodos noturnos, né, e períodos diurnos. Isso aí dificulta bastante a operação na B3. Por quê? Porque às vezes a Bolsa de Chicago ela tá aberta à noite, né, e tem as variações noturnas ali de preços que a gente não consegue acompanhar na Bolsa Brasileira. A gente só começa a operar a partir da abertura da B3. Então isso aí pode gerar um certo problema, porque às vezes o mercado de Chicago lá acontece alguma coisa no fim de semana, né? A Bolsa de Chicago ela abre primeiro que a B3. Então, se o mercado começa a desabar ou começa a subir demais as cotações, a gente fica incapacitado de fazer operação alguma, né? Isso aí é um empecilho que a gente tem na B3 por conta disso, por essas diferenças de horários de operação. Outra questão que dificulta um pouco a movimentação desses contratos é a questão da liquidez. Nós temos uma menor liquidez aí nesses contratos, se comparar, por exemplo, a boi e milho. Porém, isso aí não impede você de operar no mercado, né? Ela tem uma liquidez, mas ela é uma liquidez muito pequena. Então, assim, o que pode acontecer? Ela pode acontecer uma menor oportunidade. Por que uma menor oportunidade? Não é que vai ter menos oportunidades no mercado. Não é só isso. Mas às vezes o objetivo seu acaba sendo um pouquinho mais limitado. Por quê? Porque quando tem essa menor liquidez, geralmente a diferença entre os valores de compra e os valores de venda no mercado, né, eles são muito amplos. Quanto maior a liquidez, mais próximos aí o valor que uma pessoa quer vender do valor que a pessoa quer comprar. Eu vou estar mostrando isso daqui a pouco aí num gráfico, vocês vão conseguir entender melhor aí o que é que acontece com essa relação de liquidez aí. Então, pessoal, como que a gente consegue investir aí melhor nisso aí? Como é que a gente consegue investir de forma correta nesse mercado, tendo essas dificuldades aí na hora de operar? Pessoal, para investir para soja, né, a gente primeiro tem que olhar o mercado americano, a Bolsa de Chicago, no caso CBOT. A gente não pode fazer as análises de movimentos aí de preço direto na B3. Por quê? Porque ela vai omitir muito das movimentações do mercado e às vezes você pode fazer uma análise meio incorreta daquele ativo, né? Faltando dados para uma análise mais eficiente daquele ativo. Outra coisa, a gente tem que traçar a estratégia. No caso, eu utilizo a minha estratégia ali, a mesma que eu utilizo para operar boi e milho. Porém, eu tive que fazer alguns ajustes assim por conta da própria movimentação do mercado, da própria negociação ali do mercado. Como a gente pode ver, ele tem menos liquidez. Então, assim, para me adaptar à minha estratégia dentro do contrato, tive que fazer alguns ajustes ali para fazer esse negócio dar certo. Da primeira vez que eu testei a minha estratégia, né, igual eu faço com as operações de milho,
acabou que eu tive problemas na hora de investir e acabei pegando um stop lá por conta desses problemas. A soja acabou respondendo de um jeito um pouquinho mais diferenciado do milho, e isso aí fez com que o mercado batesse o meu stop antes de atingir o objetivo. Então, assim, foi só questões de ajustes assim para tá entendendo melhor onde é que eu tenho que colocar o meu stop, onde é que eu tenho que colocar o meu preço de objetivo para você tá conseguindo estruturar a sua estratégia de forma aí que ela dê sucesso aí para os investimentos em contrato de soja. Outra coisa, sempre lembrar também da conversão de preços. Nós temos aqui um pequeno empecilho, né? A CBOT ela trabalha com dólares por bushel, enquanto a B3 ela trabalha com dólares por saca. Então, assim, no mercado, se você for analisar um gráfico da Semigroup lá, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele vai estar cotado em dólares por bushel, né? Vocês vão ver lá 10 dólares por bushel, 9 dólares por bushel. Isso aí você tem que converter para você ter o valor na B3. Né? Por exemplo, a B3 ela trabalha aí com dólares por saca. Então, para você fazer essa conversão, você tem que multiplicar aí por 2,2042. Né? Essa aí é o valor de conversão aí para trabalhar de bushels para saca. É bastante interessante. Ficar de olho aí nessas negociações. Eu vou estar mostrando agora aqui como é que eu utilizo aí os gráficos para estar trabalhando com milho ou com a soja. Pessoal, então bora lá. Depois na descrição aí eu vou estar mostrando, eu vou estar deixando aí na descrição como é que você consegue chegar nesses gráficos aqui, né? Esse aqui é o gráfico de Chicago. Como vocês podem ver, esse aqui é o contrato de vencimento de novembro, né, de 2020. Vocês podem ver aqui, ó, eles trabalham com 1083 pontos,6, né? Só você dividir aí no caso por 100 aí, você vai ter em dólares por bushel. No caso aqui, 10 dólares e 83 cents por bushel. Então, pessoal, basicamente é isso aqui, né? Isso aqui é um gráfico lá direto de Chicago. Como é que eu faço as minhas análises? Como é que eu faço? Eu faço a mesma coisa, né? Pego um Fibonacci aqui que eu costumo operar, né? E eu traço ele aqui. Vou traçar o último aqui só para exemplificar para vocês aqui, né? Pessoal, eu trouxe um Fibonacci aqui só para exemplificar bem aqui o que é que nós temos, né? Como vocês podem ver, o gráfico também ele se comporta muito bem, normalmente, igual os gráficos de milho, o gráfico de boi. Eles possuem aí um certo padrão, eles aproveitam bastante as linhas intermediárias aqui para fazer as suas mudanças, né, de períodos aí, de movimentações. Então eles respeitam bastante a questão gráfica aí do Fibonacci. Isso aí para um dia, né, se você trazer aí para uns períodos mais longos, ele vai acabar movimentando aí de forma mais coerente ainda em relação aos gráficos. O que isso aqui tem a ver? Por exemplo, se eu pego deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês aqui. Ó, pessoal, isso aqui o que vocês estão vendo agora é o gráfico que a gente trabalha na B3. Vocês podem ver aqui, né? Eles têm uma certa liquidez, porém a movimentação do mercado aqui ela é meio confusa. Você não consegue entender assim muito bem o gráfico. Agora, se você pegar, por exemplo, o gráfico aqui de Chicago, você consegue ter uma melhor identificação do que é a movimentação dele, né? Você consegue ter uma melhor você consegue entender melhor as movimentações, a tendência, o que está acontecendo no mercado, né? E como eles são espelhados, tudo que está acontecendo aqui em Chicago está acontecendo lá na B3 também, né? Isso aí é o que acontece normalmente. Então, pessoal, não tenham medo aí, podem fazer as análises gráficas suas
através da Bolsa de Chicago. A única diferença é que você vai estar trazendo isso aí para B3. Então, como é que eu faço para fazer essa conversão? Eu pego o valor que está atualmente no momento e faço aquela conversão lá que eu falei, vezes 2,2042 lá, para trazer o preço ali para a gente ver quanto que está cotando na B3. Então, por exemplo, vou fazer a conta aqui rapidão para vocês. Se eu pegar aí 10,83, 10,84 arredondando aqui, vezes 2,2042, vai dar 23,89. Esse aí é o valor mais ou menos que ia estar operando na B3 ali. Ó, como vocês podem ver, 23,90 é um valor ali bem próximo do valor que a gente está tendo ali. Então, assim, o que eu recomendo então para você estar fazendo para estar movimentando? Analisa os gráficos na Bolsa de Chicago, faz a conversão e vê os preços que vai estar no book de oferta lá na B3. Manda o valor médio que você tá operando no momento, né, ou um valor que você deseja para fazer, que você acha interessante ali na própria B3, e isso aí você vai estar operando de forma tranquila. Daí como é que você faz? Você traça suas estratégias de acordo com a sua análise na Bolsa de Chicago. E depois você converte esses valores aí para B3. Uma coisa que você tem que ficar mais atento, né? Questão do stop loss. Às vezes o mercado da Bolsa de Chicago ela entra em períodos aí, digamos, de intervalos. Né? A Bolsa de Chicago ela tem meio que uns intervalos aí de meia hora, uma hora durante o seu pregão. Enquanto a Bolsa Brasileira ela ocorre no momento durante o dia. E algumas vezes o mercado fica movimentando. O que aconteceu comigo na minha operação aquela vez? Deixa eu trocar aqui. Mostrar para vocês. Pessoal, o que aconteceu comigo aquela vez? Vocês podem ver, algumas vezes o mercado dá uma disparada assim, meio louca. Isso aqui é um problema. O que é que ocorre aqui? Às vezes o mercado, como eu falei, a Bolsa de Chicago ela entra em processo de intervalos, né, e a Bolsa Brasileira continua rodando. E algumas vezes ocorrem umas movimentações assim fora do padrão, fora do valor assim da Bolsa de Chicago, né? E isso aí é muito ruim para você, porque às vezes ele acaba pegando o seu stop loss e você simplesmente saiu da operação porque ocorreu no mercado aí uma movimentação fora da casinha, fora dos padrões normal do mercado. Então, o que eu aconselho fazer? Primeiro, entenda como é que funcionam os horários de movimentação, né, os horários de negociação na Bolsa de Chicago. E os momentos que a Bolsa de Chicago parar no mercado, eu aconselho vocês a retirar o stop loss, para não ocorrer essas negociações nada a ver aqui, e você está perdendo dinheiro de forma que não aconteceria se o mercado de Chicago tivesse aberto. Então, assim, momento que a Bolsa de Chicago parou, né, você vai lá, desativa as operações em aberto. A hora que o mercado voltar, você vai lá e organiza tudo novamente. Ah, Lucas, não posso fazer isso aí. Não posso estar fazendo essas negociações aí durante o dia. Cara, então, assim, às vezes é melhor não ter o stop loss. Deixa lá, às vezes, só o objetivo. Qualquer coisa, se bater o objetivo, beleza. Agora, se você não pode estar operando aí durante alguns dias, é preferível que você não opere. Agora, se for só um dia, deixa lá só o seu objetivo. Às vezes o mercado, nessa loucura aí, entre os intervalos da CBOT ali, às vezes ele pode até bater o seu objetivo ali, mesmo que na CBOT ali, né, mesmo que lá em Chicago o mercado não esteja variando. Então, às vezes isso ocorre. Então, o que é preferível? Às vezes é melhor deixar sem o stop loss para ocorrer do mercado não bater o seu objetivo. Deixa lá só o seu objetivo, que às vezes o mercado pode bater.
É um risco que você corre? Sim, mas é um risco menor que você deixar o seu stop loss. Às vezes o mercado, por exemplo, do além lá, aparece uma negociação muito acima do valor que você tem. Quando você vai ver, o seu stop loss ativa, mas ativa num valor muito alto. Às vezes isso aí é pior que deixar sem. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, como é que ocorrem as negociações em questão dentro do dia no mercado. Ó, vocês podem ver, algumas vezes o mercado ele dá umas movimentações muito fora da casinha. Deixa eu pegar um pouquinho maior aqui só para entender um pouquinho melhor aqui, né? Vocês podem ver que ó, o mercado tem poucas negociações, às vezes isso aqui, né? Essa alta aqui é apenas 2 negociações, 3 negociações. Como vocês podem ver, essa alta toda aqui foi 9 negócios fechados aí, né? 9 contratos aí que foram encerrados, né? Isso aí é muito pouco para a movimentação no mercado. Isso aí em questão de 1 hora. Então, assim, às vezes é uma negociação que pode acabar causando aí, às vezes batendo no seu stop loss, ou às vezes batendo no seu objetivo. Então, se você vai fazer uma negociação dessa aqui, entra só com o objetivo, não entra com o seu stop loss se você não conseguir acompanhar durante o dia. Se você conseguir acompanhar durante o dia, beleza, melhor ainda. Você vai lá, na hora que o mercado da Bolsa de Chicago entra nesse período de intervalo, você vai lá e desativa suas operações em aberto, né? No caso, seu stop loss e o seu objetivo. A hora que o mercado voltar ativo aí, você recoloca eles. Vamos lá então, pessoal. Eu creio que deu para entender, né, como é que eu faço as minhas negociações, né? Como é que eu balizei ali as minhas adaptações em relação ao mercado da... Pessoal, então, estando claro essas 3 opções aqui, eu creio que tem como fazer as operações de forma bem consciente, de forma bem estruturada. Qualquer dúvida que você tenha aí em relação a investir em soja, tem um vídeo ali que eu falo sobre o que escolher, qual o melhor momento para escolher boi, milho ou soja, né, para iniciar investindo aí. Esse vídeo aí eu trago um pouco mais falando, né, qual que é o melhor momento para você investir em soja. Vai estar complementando bacana a questão aí de informações aí com relação ao contrato de soja. Pessoal, então o que é importante deixar aqui? Se você for operar a curto prazo, né, isso aqui é só pro pessoal que conseguiu ficar aí até o final do vídeo, né? Pessoal, o que eu tá operando aí a curto prazo, né? Olhar o gráfico aí. Como vocês podem ver, o mercado da CBOT ali, ela respeita bastante as análises gráficas, né? Isso aí é muito bacana. Pessoal, e em relação ao longo prazo, você está olhando como que estão os fundamentos, né? Como eu falei, a Bolsa de Chicago, ela opera, né, bastante, ela respeita bastante as análises gráficas, mas ela também respeita bastante os fundamentos. Os americanos lá, eles gostam muito da questão de números, de relatórios, previsões climáticas também. Isso aí tudo gera uma certa movimentação no mercado e influencia bastante na questão da tendência. Então é bastante bacana você estar interagindo aí, como é que estão os números, como é que estão os relatórios dos Estados Unidos. Ou no caso, os Estados Unidos lá, o governo americano, ele tem o USDA, né, que eles divulgam direto aí alguns números, e isso aí traz uma certa movimentação bastante interessante no mercado. Isso aí é muito bacana para você estar interagindo. Então, pessoal, por essa semana era isso. Agradeço a atenção de todos. Tenham todos aí uma excelente semana.